A Terra, um planeta repleto de vida, com uma história rica e complexa que se estende por bilhões de anos. Mas essa jornada não foi tranquila. Nosso planeta passou por períodos de intensa mudança, eventos cataclísmicos que desafiaram a própria vida. Hoje, vamos explorar alguns dos acontecimentos mais devastadores da pré-história, momentos que redefiniram a vida como a conhecemos. Desde extinções em massa que dizimaram quase toda a vida no planeta, até erupções vulcânicas que mergulharam o mundo na escuridão, vamos viajar no tempo para testemunhar a força bruta da natureza. Imagine um mundo sem os dinossauros, ou um planeta congelado da superfície aos polos. Estes eventos, embora catastróficos, foram cruciais para moldar a história da Terra e abrir caminho para a vida como a conhecemos hoje. Preparem-se para uma jornada inesquecível ao passado, para desvendar os segredos dos desastres pré-históricos que moldaram o nosso mundo. Viajemos 252 milhões de anos atrás, até o fim do período Permiano. O planeta, então dominado por criaturas estranhas e maravilhosas, era muito diferente do que conhecemos. Mas nas profundezas da Terra, uma força cataclísmica se agitava. Uma série de erupções vulcânicas de magnitude inimaginável começou a liberar gases tóxicos na atmosfera. O ar se tornou denso e irrespirável, enquanto chuvas ácidas corroíam a superfície. Os oceanos, antes vibrantes e repletos de vida, se transformaram em desertos marinhos. Cerca de 90% das espécies marinhas foram extintas, desde os trilobitas, criaturas que prosperaram por milhões de anos, até os recifes de corais, outrora vibrantes e coloridos. Em terra, a devastação foi igualmente brutal. Florestas inteiras foram devastadas, enquanto o calor sufocante e a falta de oxigênio tornavam a atmosfera irrespirável para a maioria dos animais terrestres. Cerca de 70% da vida terrestre sucumbiu à Grande Morte, a pior extinção em massa que a Terra já testemunhou. Os dinossauros, criaturas magníficas que governaram a Terra por 180 milhões de anos, pareciam intocáveis. Mas, há 66 milhões de anos, um evento cósmico selou seu destino. Um asteroide colossal, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, chocou-se com a Terra perto da península de Yucatán, no que hoje é o México. O impacto, equivalente a bilhões de bombas atômicas, liberou uma onda de energia inimaginável. Incêndios florestais se alastraram por continentes inteiros, enquanto terremotos e tsunamis devastavam as costas. Uma nuvem densa de poeira e detritos escureceu o céu, bloqueando o sol e mergulhando o planeta em um inverno prolongado. A escuridão e o frio implacável devastaram a vegetação, quebrando a cadeia alimentar e levando à extinção em massa de 75% das espécies da Terra, incluindo os dinossauros. Mas, das cinzas da destruição, uma nova era se anunciava. A extinção dos dinossauros abriu espaço para a ascensão dos mamíferos, preparando o palco para a evolução dos nossos ancestrais. Imagine uma erupção vulcânica mais colossal que você possa imaginar. Uma fúria da natureza tão poderosa que quase extinguiu a raça humana. Isso aconteceu há 74 mil anos, quando o supervulcão Toba, localizado na Indonésia, entrou em erupção com uma fúria inimaginável. A erupção liberou uma quantidade colossal de magma e cinzas, cerca de 1000 vezes mais do que a erupção do Monte St. Helens em 1980. A atmosfera foi envolta por uma nuvem densa de cinzas vulcânicas, bloqueando a luz solar e mergulhando o planeta em um inverno vulcânico. As temperaturas globais despencaram, as plantações murcharam e a fome se espalhou. Acredita-se que a população humana, já reduzida pela erupção, tenha chegado a apenas algumas milhares de indivíduos, um gargalo genético que ainda podemos observar em nosso DNA hoje. A erupção de Toba
é um lembrete assustador do poder devastador da natureza e da fragilidade da existência humana. Há 2 bilhões e 400 milhões de anos, a Terra era um lugar muito diferente. A atmosfera era rarefeita, os continentes estavam apenas começando a se formar e a vida ainda se limitava aos oceanos. Foi nesse cenário primitivo que ocorreu um dos eventos climáticos mais extremos da história do planeta, a glaciação huroniana. A causa exata dessa glaciação ainda é debatida pelos cientistas, mas acredita-se que a proliferação de cianobactérias, os primeiros organismos a realizar fotossíntese, tenha desempenhado um papel crucial. A fotossíntese liberou grandes quantidades de oxigênio na atmosfera, o que, ironicamente, era tóxico para a vida anaeróbica que dominava o planeta. A mudança na composição da atmosfera levou a um efeito estufa reverso, aprisionando o calor do Sol e mergulhando a Terra em um congelamento profundo. Por milhões de anos, geleiras se espalharam pelos continentes, cobrindo grande parte do planeta com uma camada espessa de gelo. Os oceanos congelaram em profundidades incríveis, criando um mundo quase irreconhecível. A glaciação huroniana foi um teste extremo para a vida na Terra, mas também impulsionou a evolução de organismos mais complexos e resistentes. Para nós, respirar é tão natural quanto o nascer do sol. Mas, para os primeiros organismos da Terra, o oxigênio era um veneno mortal. Há cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos, durante o evento conhecido como Grande Oxidação, o oxigênio, um subproduto da fotossíntese realizada pelas cianobactérias, começou a se acumular na atmosfera. Este evento, embora essencial para a vida como a conhecemos hoje, foi catastrófico para a vida anaeróbica que prosperava em um mundo sem oxigênio. Para essas criaturas, o oxigênio era tóxico, e a grande oxidação desencadeou uma extinção em massa que dizimou grande parte da vida na Terra. A proliferação do oxigênio na atmosfera abriu caminho para a evolução de organismos que respiravam oxigênio, incluindo nossos ancestrais, e moldou a química do planeta, preparando o palco para a vida complexa que conhecemos hoje. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelos desastres pré-históricos que moldaram o nosso mundo. Da grande morte que dizimou quase toda a vida nos oceanos, ao impacto do asteroide de Chicxulub, que pôs fim ao reinado dos dinossauros, vimos como a Terra e a vida que ela abriga demonstraram uma resiliência extraordinária diante da adversidade. Cada um desses eventos, por mais devastador que tenha sido, abriu caminho para novas formas de vida, moldando a história evolutiva do planeta e culminando no mundo que conhecemos hoje. A Terra guarda em suas rochas e fósseis as cicatrizes dessas catástrofes, um lembrete constante da força da natureza e da fragilidade da vida. Esses eventos moldaram o mundo como conhecemos hoje. Qual deles você acha mais impressionante?